Olá, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre ecumenismo. O movimento ecumênico, ele vem de uma palavra grega que significa oikomene, que é traduzido literalmente como uma habitação por toda a terra, e sempre foi, então, um sinônimo de aproximação de todas as expressões religiosas, principalmente as cristãs. Para a gente fazer como a gente tem feito até então, uma breve origem pode ser remetida a um marco muito importante que foi uma conferência missionária em Edimburgo, na Escócia, em 1910. Ela foi muito importante por uma série de outros movimentos, bons e ruins, em que depois dali, em 1948, o Conselho Mundial de Igrejas, o CMI, foi criado, a grande expressão ecumênica que a gente tem hoje, reunindo centenas de confissões cristãs, grupos religiosos, sobre o lema da unidade. Claro que, quando a gente fala de ecumenismo, a gente tem que lembrar também de movimentos católicos ecumênicos. A Igreja Católica fez as suas próprias movimentações ecumênicas, até porque grande parte dessas instituições, desses movimentos que eu mencionei, eles eram de ponto de partida protestante, e a Igreja Católica, principalmente depois do Concílio Vaticano II, em 1948, criou no seu próprio interior o diálogo interreligioso, grupos de trabalho onde luteranos, reformados são colocados para discutir junto com padres católicos aproximações e distanciamentos. Mas, eminentemente, o ecumenismo contemporâneo, ele é um projeto pluralista de religião. Ele é um projeto, então, que dilui as diferenças doutrinárias em nome de uma fraternidade universal. Agora, quais são os pontos de distanciamento do ecumenismo do cristianismo bíblico? Quais são os seus pontos, assim, que nós consideramos equivocados? E depois eu vou mostrar para vocês como que a gente prova isso biblicamente. Bem, em primeiro lugar, é que são tentativas de unidade sem a verdade. O ecumenismo atual, ele busca uma união baseada muito no amor, na tolerância, na escuta, mas ela ignora a centralidade da discussão doutrinária. Eu gosto de chamar isso de minimalismo teológico. É o segundo ponto aqui, é uma espécie de relativismo doutrinário. A gente minimaliza as nossas diferenças para se concentrar naquilo que poderia ser comum. Então, ele trata diferenças fundamentais, como justificação pela fé, autoridade das escrituras, mediação de Cristo, como questões secundárias, criando uma fé assim sem fronteira, mas também sem confissão. E isso faz do movimento ecumênico perder a sua força. Quando a gente pensa nos encontros ecumênicos, a Niceia, Calcedônia, Constantinopla, aqueles que são comuns, tanto a católicos apostólicos romanos, quanto a protestantes, quando se falava de um encontro ecumênico de todas as lideranças cristãs, era para dizer quem estava dentro e quem estava fora. Não era para abraçar todo mundo que estava fora para dentro. Há uma grande inversão do ecumenismo, do chamado encontro ecumênico antigo do encontro ecumênico contemporâneo. O que a gente tem é um inclusivismo religioso, ou seja, promove a ideia de que todas as religiões ou expressões doutrinárias religiosas conduzem a Deus, reconduzindo ao cristianismo a uma das expressões que pode levar a Deus, mas a gente não pode ser exclusivista nesse ponto. Nega a suficiência das escrituras como um documento autoritativo, a própria palavra de Deus. Várias declarações ecumênicas são baseadas em formulações humanas, muito distantes da escritura, e eminentemente substitui a missão pela diplomacia. Substitui essa postura de anúncio, de pregação, essa postura querigmática, por uma postura de diálogo, de conversa, de diplomacia. Ela perde, então, a evangelização, ela perde aqui o caráter dela urgente, exclusivista, e se transforma num diálogo interreligioso, esvaziado do evangelho e do poder dele de salvação. Bem, como é que a gente mostra na Bíblia que esses pontos assim são perigosos e difíceis de serem assimilados por um discípulo de Jesus? Primeiro, a verdadeira unidade, ela é espiritual, ela é mística, ela não é institucional. Efésios capítulo 4, versículo 4 diz que há um só corpo e um só espírito, como também fossem chamados a uma só esperança da sua vocação. Então, todas as tentativas de unidade institucional sempre precisaram, uma hora ou outra, criar fronteiras ou abrir mão das fronteiras para poder se manter. Porque a unidade da cidade de Deus, desde Agostinho, é o amor do coração. É um coração que ama a Deus e ignora a si mesmo. É uma cidade mística, é uma comunhão mística. E Cristo é o fator, é o centro dessa comunhão dos santos. João 17, 21, para que todos sejam um, o próprio Jesus falando,
como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, e também estejam em nós. Sem Cristo, sem a obra de Cristo, sem a obra de Cristo aplicada nas nossas vidas, é impossível termos comunhão. Além disso, a comunhão não pode incluir erro doutrinário, a comunhão ela não prescinde de discussão teológica, ela não prescinde de confissão de fé. Segundo os Coríntios, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que comunhão há entre luz e trevas, que acordo há entre Cristo e Belial. Não tem como ter comunhão verdadeira sem doutrina correta. O evangelho ele é exclusivista. Atos, capítulo 4, versículo 12, fica muito claro que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A pregação da igreja, desde os seus primeiros dias, ela sempre foi exclusivista, e a missão da igreja é proclamar a verdade e não negociar a fé, dialogar com a fé, ou pensar assim em aprender com outras religiões. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: combate o bom combate da fé e torne posse da vida eterna para a qual foste chamado. Essa postura querigmática, anunciatória, sempre foi característica do cristianismo bíblico, e abrir mão disso por um minimalismo teológico, doutrinário, é muito perigoso, é incapaz de resguardar o que a revelação de Deus tem para o seu povo.